Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, né? Esse dia gelado hoje fez 5 graus aqui em Atibaia. A semana, para lembrar, a semana falando sobre a humildade, né? Com Deus. E hoje caiu a perversidade universal, que é o Salmo 52, na Bíblia hebraica ele é 53, né? Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Então depois a gente vai falar a respeito. Aí o Jair vai falar o que caiu na semana. Isso. Aí no dia 17, na terça-feira, caiu Mateus 25, verso 14, que fala sobre a parábola dos talentos. Dia 18 do 5, Eclesiástico 20, que fala das máximas diversas, aí frisa lá sobre a mentira e sobre a sabedoria. E dia 19, caiu Ezequiel 47, que fala da fonte maravilhosa que jorra do templo de Deus. Eu vou só simplificar aqui esses três dias, e aí eu vou falar do dia de hoje. Em Mateus 25, 14, fala da parábola dos talentos. Quando um homem, um fazendeiro, ele entrega 5 talentos a um funcionário e 2 talentos a outro funcionário e 1 talento a um funcionário, e pede para que eles tomem conta disso, né, que eles trabalhem com esses talentos, e vai viajar, e vai para uma terra distante, em breve ele vai voltar. E quando ele vai, aquele que tinha 5 vai lá, trabalha os 5 talentos que ele deu e granjeia e fica com 10. O que tinha 2 faz a mesma coisa, multiplica aqueles 2 talentos e fica com 4. E o que tinha 1 talento, ele vai esconder o talento debaixo da terra, ele enterra o talento. E quando volta o dono das coisas, o fazendeiro volta para prestar conta com os seus funcionários, ele vai perguntar para o que deu 5, e o que deu 5 volta e fala assim: ó, se o senhor me deixou com 5, voltei com 10. Aí ele fala: bem, fiel é você, porque você fez fiel no pouco, no muito vou te colocar. Aí ele recebeu a bênção do patrão. O que também teve 2 talentos voltou, apresentou ao senhor: o senhor deixou eu com 2 talentos e eu retorno para o senhor 4 talentos. Daí ele falou assim: você foi fiel no pouco, no muito eu vou te colocar, passa para dentro aí. Aí tipo, foi também abençoado pelo seu patrão. E o último, que ganhou um talento só, ele pegou e enterrou o talento. E o homem foi prestar conta, pediu-se o talento. Ele falou assim: ó, senhor, eu sei que o senhor é um homem que colhe onde o senhor não planta, né? E que o senhor recebe onde você não depositou nada. Então, temendo que o senhor fosse querer o seu de volta, eu peguei e enterrei ele. Aí ele fala assim, que ele era um insensato porque ele fez isso. Por que ele pelo menos não tivesse colocado no banco aquele talento e tivesse voltado e tivesse pegado com juros? Mas porque ele enterrou o talento ali, que era pouco, na verdade, ele enterrou esse talento. Então o homem disse que ele não teria mais nem sequer esse 1 talento. Esse que tinha 1 foi tirado dele e dado ao que tinha 10. Num resumo pequeno, irmãos, a gente entende uma coisa nesse texto. Nós entendemos que aquele que tinha pouco, ele não foi humilde o suficiente para granjear outros talentos como aqueles que tinham mais. Ele achou que aquele pouco, o patrão dele não seria digno de receber o retorno daquilo, e ele não foi humilde para trabalhar aquilo que o homem confiou a ele. Então faltou humildade na parte daquele que recebeu 1 talento. Talvez ele tivesse recebido 5 talentos, ele tinha se esforçado para multiplicar. Mas como ele recebeu 1, ele não quis fazer isso. Achou que não era necessário fazer isso pelo seu patrão, não teve humildade. Pois bem, o outro, que é Eclesiástico, fala sobre as máximas diversas e coloca mentira e sabedoria bem frisadas as duas. Por que a mentira, irmãos? Porque a mentira é onde que leva a pessoa mais às quedas, às suas destruições, aos seus enganos. É a própria mentira, porque a mentira não vai somente tomar à frente de numa outra pessoa. Não vai fazer mal para uma pessoa que você está falando, vai fazer mal mais para você mesmo que está liberando essa mentira, porque realmente você não vive aquilo e você não é aquilo, ou não tem aquilo que você está falando. Então a mentira está destruindo mais você do que aquele que ouve, porque você vive essa mentira, você vive de uma forma que não é real, né? Você sabe que você está numa mentira e a mentira não vai prosperar, você não vai ter uma transformação vivendo nessa mentira. Você tem uma vida vã se você vive numa mentira. E aquele que tem sabedoria, tem muita gente que tem sabedoria, a Rô frisou no dia que nós comentamos sobre isso, tem muitas pessoas cultas, sábias, mas que quando vai conversar com algumas pessoas mais simples, ela não consegue, não expõe aquilo que ela sabe, talvez por uma arrogância, talvez por uma soberba, não quer que a outra pessoa também tenha o conhecimento que ela tem. Então uma sabedoria escondida é melhor você ser um todo do que ser um sábio e ficar escondendo aquilo que você sabe. Não transmitir, não fazer outras pessoas sábias com a sabedoria que você tem, não fazer discípulos da sua sabedoria,
e fica ocultando ali para você, só você ser o sábio. As pessoas perguntam coisas simples e você tem a resposta, você fica esnobando porque elas não sabem, mas também você não fala. Então não há uma sabedoria em vão, não tem sentido ter uma sabedoria assim. E também sobre a fonte de Ezequiel 47, que fala sobre a fonte maravilhosa que jorra do templo de Deus. A fonte que fala nesse texto, irmãos, representa a água, que é a palavra de Deus. A água representa a palavra, que essa fonte de água jorrava do templo de Deus, e aonde que essa água descia, todo lugar que ela tocava, onde, no mar, nas margens do mar, na terra ali, as árvores davam fruto, o mar tinha sua vida ali, os seus animais, seus peixes tinham muita vida abundância, muito múltipla. Assim as plantas também, as árvores também. Só que para onde essa água não tocava, não tinha vida, não alcançava a vida. O que isso quer dizer? Esse texto que é a palavra de Deus, irmãos, quando ela chega e ela toca você, e ela entra em você, ela te banha, você recebe a vida, o dom da vida de Deus, que vem pela palavra de Deus, pela água da vida. E aquele que não recebe essa palavra, ou que foge, ou que está num lugar onde essa água não chega, e ele não quer buscá-la também, ele não tem a sua vida, porque a vida realmente é a palavra de Deus, a vida é a água. A Bíblia diz que a humanidade diz que todo ser, todo o material, todas as matérias, ela consiste em alguma porcentagem de água. Todas as coisas tem que ter um pouco de água, nem que for um milésimo de água, mas tem que ter todo o material, toda a matéria tem água, né? Então, se não tiver água, não tem vida. E aqui que fala sobre essa fonte que jorra do templo de Deus. É sobre pessoas que não querem, irmãos, ser humildes para aceitar essa água na sua vida. Então elas acabam morrendo, acabam assim ficando fora da vida por causa que não recebem a palavra, que é a fonte de água, de vida para nossas vidas, é a palavra de Deus. Sim, amém. O resumo que ele fez ali, né? Então eu vou fazer também falar de hoje sobre a perversidade universal, que aqui diz que as pessoas que falam que não há Deus, né? Então aqui fala: corromperam-se os homens, seu proceder é abominável, não há um só que pratique o bem. Então que é Davi, né, falando sobre, o hino de Davi falando sobre o homem insensato que não acredita em Deus, né? Aqui fala depois no finalzinho assim: quando Deus tiver mudado a sorte de seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Então assim, de toda essa semana, Deus está falando conosco o quê? De todos esses dias nós oramos sobre a humildade, né? A pessoa que tem que ter humildade para que ela pratique a palavra do Senhor, ande nos seus mandamentos, para que tudo aquilo que ela faça pelo bem das pessoas, por bem dela mesma, né? É uma doação, você tem que andar com essa doação direta e sendo humilde, porque Deus vai se encarregar do seu futuro, Deus vai te levar à tua vitória, ao teu objetivo final. Mas as pessoas, o que está falando aqui tudo, que nem aqui no primeiro que fala dos talentos, aquela pessoa dos talentos, ela tinha, ela tinha a parábola dos talentos, porque aquele que não compreendeu, né, que ele tinha que operar o milagre, né, naquele dinheiro que te deu, porque ele teve uma oportunidade na mão dele, é pequena, mas ele teve a oportunidade. Só que ali fala o quê? Ele ainda falou pro seu dono, pro seu patrão, o que ele falou? O senhor tem muito, o senhor tira da onde o senhor nem planta, o senhor colhe. Ele ainda tirou um pelo na pessoa, como se diz: pro senhor é fácil, para mim é difícil. Então as pessoas que não são humildes, por mais pobre que seja, mas não tem humildade alguma, ela tem oportunidades na mão dela, mas ela não quer seguir a oportunidade por falta de caráter, de competência, de vontade, por falta de Deus bem no seu coração. Porque quando as pessoas têm Deus no seu coração, por menos que ela tenha, ela faz por merecer a oportunidade que ela tem. Mas se ela não tem a vontade, se ela não tem a hombridade, o caráter e a humildade que nós estamos falando aqui hoje, nessa semana da humildade, se a pessoa não tem humildade no seu coração, ela pode ter oportunidades, mas ela vai falar assim: dane-se, porque tudo que eu faço não dá certo. E a pessoa lá tá bom para ela porque ela já tem tanto, ela tem muito. Mas a pessoa começou do nada. Ela se recusa a começar do nada. Então ela ainda quer tirar daquele que tem, né? E não quer ajudar nada aquele que tem, porque aquele que tem ela acha que não precisa de mais. Então são pessoas que não são humildes de coração, que nem falou aqui. Aí depois vem a mentira e a sabedoria, né? Na segunda semana que o Jair falou, quantas pessoas que mentem para si mesmas, porque se ela mente para Deus. Olha só,
Ela pode estar mentindo para a pessoa não sabe que ela está mentindo, não. A pessoa acha que ela está falando a verdade. Só Deus está olhando, fala, olha só a capacidade daquela pessoa de mentir, né? Porque Deus está olhando, Deus está vendo. Então muitas pessoas se acham muito sábias, espertas, e na verdade agem com mentira para os outros, para enganar os outros, achando que é só bichão, espertão, que vai enganar todo mundo e vai se corromper perante Deus. Porque Deus sabe de tudo que aquela pessoa está fazendo. Então você está cavando ali um buraquinho e um caminho para o outro lado que não é o lado de Deus, né? Quando a pessoa age com sensatez e com verdade, né, na sua sabedoria, sim, aí sabedoria real, aí você vai ter a salvação divina. Caso contrário, você não vai ter. Aquelas pessoas são muito sábias também e que acham que vai se humilhar para falar com uma pessoa muito simples, perder seu tempo, porque ele é muito sábio, se achando muito sábio, né? Não querendo ensinar ou passar o conhecimento para alguém ou ajudar uma outra pessoa, porque aquela pessoa não é uma pessoa estudada, né? Também é outra insensata, a sua sabedoria está no lixo. Por quê? Porque a sabedoria Deus lhe deu para você usar para fazer o bem para uma outra pessoa, né? Então a mentira aí não cabe jamais. O passo maior que você tem para o lado do teu inferno é você ser mentiroso. O mentiroso está no fracasso, o mentiroso te traz a tristeza, a mentira te traz pesar, a mentira te traz coisas negativas na sua vida que você não imagina, porque Deus está te vendo, é a tua vontade perante o mundo, né? E aí depois diz aqui, a fonte, quando a pessoa tem a fonte da palavra e não quer seguir, a fonte da palavra não vai passar no lamaçal, né? E nem no mangue. Ali não passa, porque não tem essa lama, esse charco, porque é charcado de coisa ruim. Como que você está lá numa igreja, você está lá seguindo, lendo a Bíblia, só que seu coração está encharcado, seu coração está pesado de tanta coisa negativa. Você é uma pessoa que você julga, você é uma pessoa que você não se importa com os outros, você é uma pessoa que quer mal aos outros, mente. Então isso é um charco. Então se você está com esse coração encharcado, meus irmãos, trate de conversar com Deus para te ajudar a tirar isso do seu coração, da tua mente, essa mentira, essa coisa negativa. Para quê? Para que Ele limpe e venha a água da fonte viva da verdade, porque a palavra é a verdade e a vida. É a verdade, já fala, né? A palavra do Senhor é a verdade e a vida. Não existe mentira, né? Porque a mentira vem com a morte. Morte de tudo. A verdade é a vida da palavra de Deus e a mentira e a morte, porque você está cavando seu próprio túmulo ali, perante a vida, né? E tem aqueles que, igual que a gente falou aqui, que o mundo da perversidade, né, que caiu hoje, o que acontece? Pessoas que nascem, não acreditam em Deus, acham que está aqui na terra só para fazer o que gosta, né? Então trai, mente, tem várias mulheres, vários homens, vai beber, vai curtir a vida de uma forma promíscua, faz coisas que acha que Deus não existe. E quando essa pessoa cai numa enfermidade, né, que ela vai lembrar de Deus, aí ela lembra de Deus, sabe como? Ela fala assim, nossa, Deus não existe mesmo, senão eu não estaria aqui, né? Então a pessoa que só pensa em si, né, Jair, que não tem a humildade. Então a humildade, gente, é o primeiro plano para você estar perto de Deus. É o primeiro passo para você estar ao lado do Senhor, né? A humildade. Quando você é humilde de coração, você não é melhor que ninguém. Você pode ser o maior sábio, você pode ser o Papa, você pode ser o presidente, né? Você pode ser um rei. Você não é melhor que ninguém. Por quê? Porque, na verdade, a humildade está aqui dentro, sabe? É pelas suas atitudes do dia a dia que a gente prova que nós somos humildes, que nós nos importamos pelo outro, que nós gostamos de... nós não temos preferência, nós temos que ter, sim, justiça, a justiça de Deus. E quando nós não sabemos fazer a justiça, nós temos que pedir a Deus com simplicidade, com humildade de coração, para Ele nos ajudar. Por mais sábio, por mais rei que você seja, rainha, sabe? Você tem que ter a humildade no seu coração e falar, Senhor, eu não sei como agir nessa situação, né? Senhor, eu não sei que caminho tomar. Senhor, o que eu faço nessa situação? Senhor, eu não posso fazer, se eu estiver mentindo para um para beneficiar um outro, né, eu estou sendo injusta, então me dê sua justiça. Como Jesus agiria nessa forma, nesse momento, né? Para você não sair do caminho da água da vida,
que é a fonte viva que vai te dar os bons frutos, porque onde passa a palavra do Senhor, que é essa água que jorra da fonte de Deus, onde passa ela é onde dá frutos, onde brota, onde prospera, onde cria, né, aquela força maior dentro de você, que você tenha saúde mental e física, e você tenha certeza que você está no caminho de Deus, que você tem o coração em paz, você tem a mente leve, que você entrega sem medo a sua vida para Deus, porque quando você entrega a sua vida para o Senhor, né, você pode descansar, porque o teu coração vai ter paz, em qualquer situação você vai ter paz, né? Então, meus irmãos, nessa semana, você quer completar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Sobre humildade é isso mesmo. A humildade da vida, porque começa aí com a verdade. Então nunca esqueça que a humildade é a fonte de verdade da vida, né? E o próprio Davi mesmo que escreveu o salmo que você falou aí, né? Que quando Saul estava lá, só bem rapidinho, quando Saul foi nomeado rei, ele andou de acordo com a sua própria vontade, ele não respeitava Deus, ele não era um servo humilde de Deus. Ele começou a tomar decisões por si próprio, desrespeitando a autoridade de Deus que colocou ele como rei. Então Deus resolve trocar, porque não serve a ele aquele que está fazendo o errado, aquele que não lhe obedece. E ele vai escolher Davi. Davi era um jovem menino ainda, ele tinha 16 anos quando ele foi escolhido para ser rei. E quando ele foi escolhido para ser rei, era um dos filhos mais humildes, ele trabalhava como pastor, enquanto os outros eram guerreiros. E a história diz que ele foi ungido rei com 16 anos. E quando ele é ungido rei, ele continua a vida dele como se ele fosse a mesma pessoa, ele não mudou. Ele continuou sendo um pastor de ovelha, continuou lá cuidando das ovelhas do pai dele, dos gado, até tomar a idade correta para ele assumir o trono de rei. Ou seja, ele permaneceu humilde mesmo sabendo que ele já era rei. Ele já era escolhido rei mesmo, ele continuou sendo a mesma pessoa, ele não mudou. Ele podia ter ficado soberbo, começado a já falar assim, agora não cuido mais das ovelhas, agora eu tenho que sentar na mesa que eu agora sou rei, eu vou mandar, daqui a um tempo eu vou estar mandando, então eu já sou rei. Ele não tomou essa posse. Ele continuou humilde como Deus queria que ele ficasse. E assim ele foi vivendo até ele tomar o trono de rei de Judá e depois tomando o resto de Israel todinho. Então você vê que tem que ser humilde. Deus quer pessoas humildes e as pessoas humildes elas vão chegar muito mais longe. Agora as pessoas que tentam trapacear ou tentam seguir os seus próprios caminhos, suas próprias decisões que não convém, vai ser destronado, vai perder a sua posição. E outras pessoas serão honradas pela humildade que tem. Exatamente. Pela humildade e hoje aqui chegou uma pessoa especial para mim. Vem aqui, mãe. A minha mãe, vem aqui. Tá passando o Reis, o Saul. Reis, tá passando, né? Tá passando Rei Saul, que ela tá falando na TV. Eu tô assistindo. Olha lá, minha mãe Júlia aí pro canal, né? Minha mãe que é uma pessoa assim que tá com 86 anos hoje, uma pessoa esforçada, veio a pé até aqui, né? Hoje, e é um exemplo de vida para nós também, né? Uma pessoa que tem assim, tem uma gratidão muito grande, né? Então eu quero fechar hoje com um abraço, um beijo no coração de todos vocês, que vocês sejam humildes, verdadeiros, que é o importante para a nossa vida ser ter paz, certo? E para nós começarmos a construir todos os dias um mundo melhor, um futuro melhor para nós mesmos, né? Que vocês tenham um final de semana mais que abençoado. E assim seja, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. Bom final de semana para todos aí. Aí, bom final de semana, né, mãe? Bom final de semana gelado. Gelado. Rô.